Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vou ler 4 versículos do capítulo 8. Depois nós vamos para o capítulo 7. Capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nós sabemos que a carta aos Romanos é a carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta aos Romanos. E com qual intenção o apóstolo Paulo escreve essa carta? Segundo os estudiosos, vai dizer que essa carta é uma carta missionária. E a vontade do apóstolo Paulo era de ir para a Espanha pregar o Evangelho. Então ele envia essa carta aos irmãos em Roma, a fim de convencer eles que é necessário fazer missões. E o apóstolo Paulo é o missionário que quer ser enviado pela essa igreja de Roma até a Espanha, que até então lá não tinha sido pregado o Evangelho naquele período. Então essa carta é uma carta missionária. Não sei se o apóstolo Paulo chegou para a Espanha, mas era o desejo dele. E ele começa essa carta mostrando aonde está Jesus, aonde nós podemos encontrar Jesus, que é no Evangelho. Ele vai dizer que Jesus se manifesta no Evangelho. Só no Evangelho você vai ver Jesus, só na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, não é. Você não vai encontrar Cristo em outros evangelhos, somente no Evangelho verdadeiro. Amém? E no capítulo 1, ele começa a pregar sobre o gentio, dizendo que os gentios estão debaixo do pecado. Todo gentio pecaram, porque tendo a revelação da natureza, onde Deus se revela tanto na natureza como na consciência, tendo essa revelação de Deus, eles não glorificaram Deus e não agradeceram a Deus. No capítulo 2, ele vai dizer que os judeus também estão debaixo do pecado, porque os judeus, tendo a lei escrita, não cumpriram os mandamentos, não cumpriram a lei, não obedeceram os preceitos da lei. Então, os judeus também estão debaixo do pecado. Já no capítulo 3, ele coloca tanto o judeu quanto o gentio, todos nós estamos debaixo do pecado. Então, ele apresenta a graça de Deus ainda no capítulo 3. Amém? E aqui nós vamos ver ele trabalhando a respeito de como nós nos encontramos diante da lei. Como que nós estamos hoje diante da lei? Ele começa o primeiro versículo dizendo assim: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa o versículo dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo, esses não estão mais condenados. Já não há mais condenação. Já não há mais quem os condene. Por quê? Porque nós fomos justificados. Nós somos declarados justos diante de Deus. E como que nós somos declarados justos diante de Deus?
através de Cristo Jesus, que morreu na cruz há 2000 anos atrás e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo assim a nossa salvação. Amém? E para nós compreender como isso aconteceu, nós vamos voltar no capítulo anterior, no capítulo 7, e vamos ver a ilustração que ele faz a respeito do casamento. Ele vai fazer assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoa que tem conhecimento da lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher está casada, está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro, não será adúltera. Ou seja, nós sabemos que a lei do casamento exige que um viva com o outro até que a morte separe, não é isso? Não é a lei do casamento? Até que a morte separe, depois da morte não há mais lei. O que ele está dizendo é isso: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, ela estará livre do casamento, porque o marido morreu. Um morrendo, o outro fica livre. A lei não legisla sobre o morto. Então, um morrendo, o outro está livre para obter nova núpcias. Então, aqui, nesse contexto, o marido é a lei e a mulher somos nós. Nós somos a mulher casada com a lei. Só que aqui ele vai dizer que se o marido morrer, a mulher estará livre para se casar com outro. Só que a lei é o marido e a lei não morre. O marido aqui não morre. Só que o marido não morre, mas a mulher morre, que a mulher somos nós. Entendeu? E então, quando Cristo morreu na cruz, ele pagou um preço por nós. Pagou a redenção por nós. Ele nos redimiu, nos comprou. No momento que você crê em Jesus Cristo, você está morto para a lei. Entendeu? Você fica morto para a lei, livre para se casar novamente. Ou seja, no momento que nós morremos, nós estamos livres da lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos livres para casar novamente. Então nós casamos com quem? Nós casamos com o noivo. O noivo é Cristo. Agora o noivo já é Cristo. E esse velho noivo aqui, nós ficamos livres dele, desse velho noivo. Vocês estão entendendo? Ou está difícil para compreender? Não. Porque nós somos a noiva e a lei é o noivo. O noivo não morre, porque a lei não morre. Então o noivo não morrendo, a noiva morre, somos nós. E nós morrendo, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos livres. Agora nós podemos casar com outro noivo. E o outro noivo é Cristo, que nos redimiu, nos comprou do velho noivo, nos comprou para ele. Agora nós estamos livres do velho noivo, que é a lei, e pronto para se casar com o novo noivo, que é Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu com o seu sangue. É por isso que ele está dizendo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo morreu e a morte dele foi para nos comprar da lei. E agora nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Cristo. Por isso, irmão, já não há condenação para nós. Nós estamos livres da condenação, aqueles que creem. Isso só vai ocorrer para você no momento que você crê. Aí você estará livre da lei e casado com Cristo, debaixo da graça de Cristo. Amém? Ele continua dizendo,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei que era destinada a produzir vida, ela não pôde produzir vida em nós. Porque a lei exigia uma perfeição de nós. Para nós poder ser aprovado pela lei, salvo por ela, exigia que nós fosse perfeito, santo, como Cristo foi. Então, como nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos ser salvos por meio da lei. Então, a lei que era destinada a produzir vida, produziu em nós morte. Agora ela nos matou, porque nós não podemos cumprir a lei. Nós estávamos mortos por causa da lei. Só que Cristo, a lei do Espírito de vida, que é a lei de Cristo, nos libertou dessa lei do pecado e da morte, que produz morte. Nos libertou da lei dos mandamentos. Entendeu? Quando nós cremos em Jesus Cristo, irmão, nós estamos sendo guiados por outra lei, que não é a lei dos mandamentos, mas é a lei do Espírito de vida, é a graça. É outra lei, a graça de Deus, que nos conduz através do Espírito Santo, que Ele é o condutor dessa aliança. Amém? Amém. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança, irmão. Agora nós fazemos parte de uma nova aliança. E essa nova aliança, ela exige que nós cumprimos a lei. Não para ser salvo, mas porque somos salvos. O que acontece, irmão, é porque antes de Cristo vir, nós estávamos sobre a lei. Como nós não conseguimos cumprir a lei nos mata. E ela nos condenando, ela nos envia para Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei. E nós vamos até Cristo. Quando Cristo nos justifica, agora justificado, crendo em Jesus Cristo, Ele nos manda novamente para a lei. E agora nós podemos cumprir a lei. Porque agora nós somos capacitados a obedecer a lei. É por isso que os crentes verdadeiros, não os evangélicos, mas os crentes, eles não vivem na prática do pecado como os demais, entendeu? Como aqueles que não têm, que não são convertidos. Você não vê as pessoas vivendo normalmente na prática do pecado? E nós se abstemos dessas coisas, por quê? Porque agora tem outra lei agindo em nós. E a lei do Espírito de vida. Ele não deixa que nós tenhamos prazer nas coisas do mundo, no qual nós vivíamos antigamente. Entendeu? A lei do Espírito de vida nos libertou daquela lei que nos mantinha cativo pelo pecado. Ele continua dizendo: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador. Amém? Como oferta pelo pecado. Preste atenção. Primeiro ele vai dizer, aquilo que a lei fora incapaz de fazer. O que a lei fora incapaz de fazer, que eu disse agora? Salvar. Ela foi destinada a salvar, mas ela não pode nos salvar, porque ela está fraca na carne, pela carne. E pela carne de quem? Pela nossa carne. Porque a lei, ela é boa, ela é justa, ela é santa. Mas só que ela está lidando com pessoas fracas, pecadores, que não pode cumprir ela. Então ela exige uma perfeição de uma pessoa que não tem perfeição. Ela está exigindo o que nós não temos condição de fazer, é cumprir ela. Então, já que nós não podemos cumprir ela, porque ela foi enfraquecida através da nossa carne, o que acontece agora? O que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida, que seria salvar, Deus o fez. Agora Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer, salvar. E como que Deus fez? Enviando o seu Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Cristo foi enviado à nossa semelhança, irmão, a semelhança de homem pecador. Não que Cristo tenha pecado, mas que Cristo era 100% homem também. Tinha desejo que nem nós. Sentia dores que nem nós. Sentia fome que nem nós.
Vivia que nem nós. Só que ele não tinha pecado. Ele não pecou. Por isso ele foi um cordeiro sem defeito para Deus. Por isso ele foi aceito por Deus como sacrifício por nós. Se Cristo tivesse pecado uma só vez, a morte dele já não valia por nós. Valia só por ele mesmo. Aí ele não teria morrido por nós, teria morrido por ele mesmo. Mas como ele não tinha pecado, ele era um cordeiro santo, sem defeito, Deus aceitou o sacrifício dele. E a prova disso é que ele ressuscitou, provando que Deus aceitou o sacrifício por nós. E agora, aquilo que a lei for incapaz de fazer, Cristo, morrendo e ressuscitando, fez, foi nos salvar. Agora nós temos vida com Cristo. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós já estamos salvos, nós já temos vida. Amém? Amém. Aí ele continua dizendo: e assim condenou o pecado na carne. E Deus condenou o nosso pecado na carne de Cristo. Porque não foi na nossa, não foi nós que fomos para a cruz, foi Jesus Cristo. Então, na cruz, Cristo lá na cruz, Deus condena o nosso pecado no Filho dele, na cruz. Agora, Cristo leva nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz que ele levou as nossas enfermidades, não foi doença. Levou os nossos pecados. Surge umas teologias por aí dizendo que Cristo levou a nossa enfermidade. Então o crente não pode ficar doente. Isso é mentira. Ele levou os nossos pecados, tirando a condenação do pecado de nós que crê nele. Mas ainda que você crê nele, você vai ficar doente, viu? Porque ele não levou as nossas enfermidades, doenças. Levou a nossa enfermidade de pecado. Amém? Agora você que crê, você está justificado por ele. Você não é feito justo. Você é declarado justo diante de Deus. O próprio Deus nos declara justo diante dele, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Ele continua dizendo: a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Ou seja, Deus mata seu filho, esmaga seu filho na cruz, para que assim a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Por que foi necessário que Deus matasse o seu filho na cruz? Esmagasse seu filho na cruz? É porque a lei exige a justiça. A lei exige justiça. E o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte e a lei exige justiça, a lei exigia a nossa morte. Então nós estávamos mortos, condenados à morte, antes de Cristo vir. Como nós estávamos condenados à morte, significava que quando nós morríamos, nós íamos tudo para o inferno. Só que Cristo veio e ele cumpriu a lei e morreu em nosso lugar como um cordeiro santo, sem defeito. E assim a exigência da lei, que era um padrão de perfeição, Cristo cumpriu em nosso lugar. E Cristo morreu, a lei matou Cristo. Agora Cristo morre, pronto, foi satisfeito. A lei está satisfeita na morte de Cristo. Não exige mais morte nossa. Não exige mais uma perfeição da nossa parte. Nós não podemos mais ser perfeitos. Porque se a lei ainda estivesse valendo para nós estávamos perdidos. Porque nós temos pecado. Nós não conseguimos viver sem cair no pecado. É por isso que Cristo cumpriu o padrão da exigência da lei, que era o padrão de santidade, e ao mesmo tempo exigia uma morte dos pecadores. Como Cristo veio no nosso lugar, como nosso substituto, ele morreu como se fosse alguém que tivesse pecado. Ele não tinha pecado, mas levou nossos pecados com ele. Entendeu? Agora ele morrendo, levando nossos pecados com ele, nós não temos culpa nenhuma
diante de Deus. Nós fomos inocentados pela lei, porque Cristo pagou o preço por nós. Nós estamos inocentes diante da lei de Deus agora. Amém? Nós fomos inocentados. Então a lei foi plenamente satisfeita com Cristo, em Cristo, por nós. A lei foi plenamente satisfeita na morte de Cristo. E agora, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e a lei não está mais nos cobrando isso, nós estamos justificados, há uma outra lei habitando em nós. Qual é a lei? A lei do Espírito de vida. Então nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu disse agora há pouco, como nós não vivemos mais segundo a carne, nós não fazemos mais a vontade da carne, realizando os desejos do pensamento. Agora nós vivemos a vontade do Espírito Santo. Agora é a vontade de Deus que nós procuramos viver. É por isso que os crentes são admirados por muitos. É por isso que as pessoas dizem assim: esse irmão aí, há pouco tempo, era um bandido, era um alcoólatra, era um drogado, e agora só quer ser santo. De fato, Cristo diz: seja santo como eu sou santo. Agora nós queremos ser santo e precisamos viver em santidade. Não santo perfeito, mas santidade em Cristo Jesus. É por isso que nós não vivemos nas velhas práticas do pecado, como vocês veem os demais vivendo. É por isso que nós não bebemos, não fumamos, não se prostituímos, não usamos droga, não vivemos na prática da mentira, do roubo, engano. Entendeu? Simplesmente porque agora tem outra lei legislando em nosso coração, que é a lei do Espírito de vida. A lei do pecado ficou no passado. Nós não estamos mais vivos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Agora nós vivemos para Cristo, é a nova vida. Quando você vê um irmão vivendo nas velhas práticas, irmão, é porque não passou pelo novo nascimento. De fato, não é cristão, é um evangélico disfarçado de cristão. Porque o cristão, ele não pode ter prazer na prática do pecado. É por isso que vocês não verem eu bebendo, não verem eu fumando, não verem eu contando mentira, não verem eu me envolvendo com problema, com os outros, com trote, enganando os outros. Talvez algum de vocês já deve ter dito: por que o irmão Delcione não participa dessas coisas? Porque eu não faço mais parte deste mundo. Eu já morri para este mundo. Agora eu estou vivo para Cristo. A minha vida agora é fazer a vontade de Deus. Entendeu? E é isso daí que vocês vão fazer quando Cristo chamar vocês. Vocês vão ter prazer em Cristo e vão abandonar as velhas práticas. Aí vocês vão entender por que os crentes são diferentes. Entendeu? Amém? Glória a Deus? Nós não estamos mais debaixo da lei, irmão, da lei do pecado. Nós estamos debaixo da graça. Estando debaixo da graça, não nos dá nenhum direito de dizer assim: eu estou debaixo da graça, então eu estou salvo, eu posso pecar? De maneira nenhuma. Se nós já morremos para o pecado, como é que nós vamos permanecer vivendo nele? Uma vez que nós morremos para o pecado, nós não fazemos mais parte desse mundo. Agora nós somos extraterrestres na Terra. Nós somos de outro mundo, nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós somos do céu, o povo eleito, o povo santo de Deus. Amém? E um dia, espero que todos vocês estejam junto com nós. Amém? Mas lá no céu eu venho conhecer o meu irmão Valdes. Ei, irmão Valdes. Espero que você esteja lá, irmão. Amém? Quero conhecer a cara de cada um de vocês lá. Lá nós vamos conhecer uns os outros, irmão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?